Ainda em Araçatuba, os impactos da pandemia na economia regional já podem ser contabilizados em números. Na cidade, mais de 13 mil trabalhadores com carteira assinada tiveram redução do salário ou suspensão do contrato. Cléo foi uma dos muitos trabalhadores do país que sentiram o impacto da Covid-19 no orçamento familiar. A cozinheira teve o contrato de emprego suspenso logo quando a pandemia começou e teve que se reinventar para conseguir seguir em frente. Com dois filhos, eu falei, preciso me manter, eu preciso ocupar a minha mente. E aí me veio a ideia, que eu já trabalhei com pastel há um tempo atrás, me veio a ideia novamente. Desde as primeiras notícias sobre o novo coronavírus, lá no fim do ano passado, especialistas do mundo todo já previam que a pandemia traria efeitos graves sobre a economia. Mas o que a chegada da Covid-19 ao Brasil, especificamente à nossa região, provocou por aqui, é o que esse economista, professor e pesquisador decidiu investigar. O interessante é a gente enxergar a economia e seus diversos setores produtivos, que é o comércio, a indústria, o setor do agronegócio, o setor de serviços. E no caso de Araçatuba, que é uma cidade polo regional da área de serviço e comércio, notou-se que é justamente essas duas atividades as mais impactadas. Ele, que é coordenador do Observatório de Economia Regional de uma faculdade de Araçatuba, fez um levantamento detalhado sobre os aspectos que envolvem os trabalhadores com carteira assinada nesse período de pandemia. Os números mostram que muitos empregados foram afetados. Em Araçatuba, foram 13.089 acordos de suspensão de trabalho e redução de salários e jornadas, feitos por quase 2.000 empresas. A redução do salário e da jornada foi a mudança mais adotada pelas empresas de Araçatuba e afetou 6.752 trabalhadores, o que significa 51,5% do total de funcionários atingidos. 2.708 empregados tiveram a jornada e os salários reduzidos em 50%, mais de 2.500 em 70% e 1.541 viram a jornada e os salários reduzirem 25%. Outros 6.248 trabalhadores tiveram um contrato de trabalho suspenso, o que significa 47,7% dos impactos pela medida emergencial. Há ainda 89 pessoas que passaram a trabalhar de maneira intermitente, ou seja, são chamados quando necessário e recebem proporcionalmente. Segundo especialistas, se não fosse o programa emergencial de manutenção do emprego e renda do governo federal, as coisas seriam muito piores. Por isso, se você, trabalhador, está nesta situação e foi prejudicado de alguma forma pela pandemia da Covid-19, primeiro é preciso entender como funcionam essas medidas. E aí sim, ver em qual delas você se enquadra. A suspensão, o empregado não trabalha. Certo? Ou seja, não há o labor do empregado e ele recebe o valor 100% do governo, né, que é do valor do seguro-desemprego, de até 100%. Né, que esse 100% do seguro-desemprego bate aí R$ 1.808, mais ou menos. Na redução parcial, não, ele trabalha, né, entre 25%, 50% ou 70% da jornada, recebe proporcionalmente ao que ele está trabalhando, e a outra parte, quem vai fazer o subsídio também é o governo. Essa é a diferença básica entre a suspensão do contrato e a redução proporcional de salário e jornada.